Salve, salve, pessoas! Hoje vamos falar sobre o filme O Voo, de 2012, dirigido por Robert Zemeckis, o mesmo que fez aquele sucesso De Volta para o Futuro, na minha opinião, um dos melhores filmes que a humanidade já viu. Mas aqui a gente vai mergulhar num drama, num suspense, num filme que tem um desastre de avião, mas não é sobre esse desastre que ele é falado. Na verdade, o gancho todo é a desconstrução de um suposto herói que fez a coisa certa, fez um milagre no céu, mas da maneira errada, né? Fez burlando tudo o que a gente chama de normal e foi todo construído à margem, né? Um ser em desconstrução, na verdade. Mas o filme gira em torno de Whittaker, vivido, como falei, por Denzel Washington, uma atuação. Então, assim, o filme acaba mergulhando no dilema do vício. E aí ele destrói ou reconstrói a imagem de um herói perfeito para nos entregar algo muito mais desconfortável, né? Humanizar esse herói e mostrar uma realidade crua. O filme não é sobre um desastre aéreo, e sim sobre um desastre interno de um homem que usa sua competência para esconder sua autodestruição, né? Sua competência, sua arrogância, tudo humanizado, tudo que um ser humano normal vive no seu dia a dia, né? Então, ele é digamos assim, um alcoólatra funcional, porque mesmo mergulhado no vício, ele consegue ainda exercer a sua atividade e para ele isso parece completamente irrelevante. E aí ele entra naquele ciclo da negação, né, que após o trauma, a primeira coisa que ele busca é fingir que ele não é, que ele não estava sob o efeito de nada. E ele não procura a cura, ou seja, dentro do hospital, a partir daquele momento, ele foge para a fazenda dele, que era do pai dele, e começa a pensar que era só se isolar de um mundo fora aí, para ele não estar disponível com a mesma realidade que ele vivia. Ele começa a jogar fora tudo que ele tem lá, todos os lícitos e ilícitos dele. Então, assim, acaba ele se isolando para fugir de tudo, do assédio da imprensa. Talvez justamente porque ele sabe que toda a investigação aérea, a vida dele é destrinchada pelo NTSB. Então, assim, acaba ele tentando fugir de toda essa investigação, mas na verdade ele está fugindo, é um paralelismo, né? Ele está fugindo dele mesmo, enquanto o NTSB está procurando os podres dele, ele sabe que uma hora isso aí vai emergir, ele só está ganhando um tempo ali. E aí ele é um herói por instinto, né? Na atitude, ele comete um milagre, mas tem a negligência por trás desse e será descoberto, não pelo NTSB. No final do filme se revela aí. E aí eis que surge também Nicole, ele conhece no hospital, uma viciada, mas diferente do Whippet, ela parece que encara realmente a realidade. Ao invés de mascarar, parece que a overdose que a levou para o hospital parece ser o limite. E ela é o paralelo, sendo a figura feminina buscando a cura, enquanto ele, a figura masculina, se afunda cada vez mais, tentando fugir de uma realidade que uma hora ou outra vai perseguir ele. Então o filme também mostra a humanização, né, por esse erro, né? Porque eles têm a ideia que os super-heróis são quase que tem uma figura santa, né? Então não é essa a imagem que o filme mostra. O filme mostra um herói humano, um herói que erra, que é viciado, que tem problemas de família, um herói que foge de sua realidade. Talvez seja um paralelo para se mudar de um herói santo, imaculado, para atitude heróica. Na verdade, o filme tenta mostrar essa parte. Não existe um herói incorruptível, um herói imaculado, mas sim várias atitudes heróicas de seres humanos que talvez estejam desmoronando por dentro. E também tem essa coisa, né? O desastre do avião, mas o desastre, queda e morte para alguns, na verdade também é a morte da carreira de Whittaker. Na verdade, nunca mais ele conseguiu voar e nem credibilidade para isso ele terá, né? Então, assim,
O filme não é sobre um romance com um final feliz, quando ele conhece Nicole. Nicole parece ser um exemplo que ele não quer seguir, mas um exemplo de uma pessoa que chegou ao seu limite, está tentando se reconstruir. Escolhe. É, eu escolho. Você escolhe, eu não tô vendo muita escolha por aqui. Eu escolho, bebê. Só que a culpa é minha. É um prazer. E quer saber por quê? Porque eu escolho, bebê. Eu tenho uma ex-mulher e um filho com quem eu nunca falo. Quer saber por quê? Porque eu escolho, bebê. Um vício, porque a vida dele foi isso, a vida dele foi mentir. Também é uma ótima atuação do advogado dele, que realmente parece que é a pessoa mais chata do filme, mas acaba sendo mais coerente. Parece ser o superego dele, já que ele mascara tudo isso através de muitas drogadições, muita droga aí. E o advogado surge como a única figura coerente, uma figura que tenta colocar ele mais... Se não colaborar, você vai para a cadeia. Eu estou tentando salvar a sua vida. Salvar que vida? Hã? Não se mate por minha causa, Hugh. Comandante Whittaker, a audiência do NTSB é uma audiência de agência federal. Você entende isso? É, eu entendo, sim. Ótimo, nós não podemos brincar com essa gente. Então, a verdade é que, mesmo com o estado dele alterado, ele teve seu talento, salvou, mas como eu falei, o plano de fundo não é o acidente, não é o principal. O filme não é sobre descobrir se realmente ele tinha capacidade, porque ele tinha capacidade, mas ele estava num estado que é prisão, né? Então o filme coloca essa interrogação, né? O Whittaker merece o quê? Merece ser herói ou a prisão? Mas o filme responde. Na prisão ele acaba se tornando uma pessoa livre. Ele se sente livre, porque ali acabou a mentira. O maior vício dele talvez não fosse a bebida nem as drogas, mas sim a mentira. E o filme pontua sobre isso. O filme é muito mais sobre a reconstrução. O filme tem esse paralelismo de um ser que se achava perfeito, um ser que não acreditava em Deus. Também até isso é falado no filme, né? É abordado quando ele conhece um doente da ala terminal, né? Doente terminal de câncer, que fala sobre Deus. E ele escapou de um desastre e não acreditava em Deus. Então, assim, sobre fé, sobre recomeço, sobre resiliência e, sobretudo, a desconstrução de um herói. Porque um piloto se torna um herói, sim, assim como um bombeiro, assim como um policial. Mas se você destrinchar a vida deles mesmo, você encontrará esses podres, essas coisas que tenta se esconder. E realmente acho que o filme é uma lição de vida. Porque mesmo afundado, chega uma hora que ele não aguenta as próprias mentiras e confessa que realmente que ele é alcoólatra, que ele cansou de mentir, que ele tinha um Harley May que limpava a barra dele, a reconstrução dele sempre foi a base de muitas drogas, mas chegou uma hora que foi o limite. E ele se reencontra na prisão e também retoma uma relação com o filho. E também isso deve ser a origem do vício também. Porque o filme dá a entender que o Whittaker tinha um pai, mas também pode ser que não era tão presente assim. E ele repetiu isso com o filho, excluiu a família, perdeu a família, escolheu a bebida, mas chegou no limite, chegou ao fundo do poço. Então havia um momento que se aquele avião caiu e foi um desastre, para ele foi um recomeço. E teve que ser o limite. Ali foi a queda não só de um avião, mas a queda da carreira dele. Ali a morte foi iminente. Ele teve uma segunda chance realmente. E pelo final do filme ele soube aproveitar. E o legal é como termina o filme. O filme termina com a pergunta do filho para ele e serve para todos também. Quem é você? Então, ele acha que, aí ele até fala, essa é uma boa pergunta, porque certamente antes do acidente ele era uma pessoa e ele escolheu dessa vez ser outra pessoa,
mesmo preso e dentro da prisão, ele encontrou a si mesmo, e encontrando a si mesmo, ele definiu isso como liberdade. Então, assim, o filme que é de 2012, mas que vale a pena ver, por comentários aí, dá uma curtida aí e segue o canal.